Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 1. A palavra de Deus diz que nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos nossos irmãos. Eu estava analisando e ao mesmo tempo pensando que no dia de hoje o Evangelho de Cristo tem sido distorcido por algumas lideranças e por aqueles que se identificam como cristão. Estou lendo pela misericórdia de Deus, pela 10ª vez, o livro de Juízes. E ali nós descobrimos que por diversas vezes o povo de Israel pecou e se afastou de Deus. Mas de forma alguma Deus o difamou ou abandonou. Mas ao contrário disso, sempre levantou alguém para estender a mão e conduzir esse povo ao arrependimento e a se aproximar de Deus. A Bíblia diz que o pecado do povo de Israel era tão grande que é comparado no livro de Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo de número 17, como a imundícia de uma mulher nos seus dias menstruais. O versículo de número 1 do capítulo 37 do livro de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ezequiel e convida ele a andar em volta de um vale de ossos secos, que simbolizava o pecado, o povo de Israel, a condição que eles estavam. Mas mesmo assim, Deus o não difamou, não abandonou, mas ao contrário disso levantou alguém que conduzisse o povo de Israel ao arrependimento e se aproximasse de Deus. E perguntou ao profeta Ezequiel sobre aquele vale de ossos secos, aquele lugar hostil, aquele lugar de podridão. Esses vales de ossos secos ainda podem ter vida? Ele disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabe. E Deus deu uma ordem: profetiza sobre eles. E a Bíblia diz que na medida que o profeta foi profetizando sobre aquele lugar hostil, aquele lugar de podridão, sobre aqueles ossos secos, eles foram ganhando vida e foi havendo uma transformação. O que eu aprendo aqui é que no dia de hoje, quantos homens e mulheres de Deus que cantavam, que pregavam, que faziam bem, que ajudaram na obra de Deus, que no momento de fragilidade, que erraram, que fracassaram, que pecaram, a sociedade ou as lideranças, ou até mesmo aqueles que se identificam filho de Deus, cristão, que pregam o mesmo evangelho que Jesus pregou, começa a difamar, começa a crucificar, começa a condenar. E em vez de conduzir essas pessoas ao arrependimento e a se voltar para próximo de Deus, acaba condenando, expondo, afastando essas pessoas da presença de Deus. E a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 18, e o versículo de número 15, que quando o irmão pecar, nós devemos se aproximar dele e conversar com ele em particular, sem expor ao irmão, para tentar conduzir ele ao arrependimento e se voltar para Deus. Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 11 diz que não devemos falar mal do nosso irmão, que isso representa não expor as fraquezas, as fragilidades do nosso irmão. Mas não é isso que tem acontecido nos nossos dias. Quantos irmãos estão necessitados de uma palavra de perdão, de uma orientação bíblica, mas em vez disso, quando sabemos da sua fraqueza, das suas falhas, condenamos, expomos e até mesmo difamamos ele, fazendo com que ele se afaste da presença de Deus. Eu acredito que precisamos mais entender e conhecer o valor de uma alma e conduzir essas pessoas a Cristo.